Você já sentiu que há algo diferente no jeito como ele te olha, mas não consegue traduzir isso em palavras? Como se cada gesto, cada silêncio, carregasse uma intenção oculta que a lógica não explica. Carl Jung, o pai da psicologia analítica, nos ensinou que o inconsciente fala por símbolos, por atitudes sutis que escapam da razão, mas falam diretamente à alma. O amor, segundo Jung, não nasce como um raio repentino. Ele se revela aos poucos como uma verdade escondida por trás das máscaras que usamos no cotidiano. E quando um homem está se apaixonando, mesmo sem admitir, seu inconsciente começa a agir antes que ele perceba. Os sinais estão lá, quase imperceptíveis, mas profundamente reveladores. Hoje, vamos desvendar juntos esses pequenos gestos, essas atitudes quase imperceptíveis que, sob o olhar da psicologia profunda, revelam que ele está, sim, se apaixonando. Não se trata de joguinhos, nem de fórmulas vazias. Estamos falando de algo muito mais poderoso, da dança entre duas almas que começam a se reconhecer. E se você estiver atenta, poderá ver com clareza os 10 sinais que ele mesmo talvez ainda nem perceba. Prepare-se para mergulhar em um conteúdo que vai muito além do óbvio. Aqui, você não vai encontrar clichês sobre mensagens demoradas ou emojis em dobro. O que vamos explorar são os comportamentos profundos, os desvios sutis da personalidade, os lapsos emocionais que denunciam um coração em transição, do medo à entrega. Se você suspeita que ele sente algo mais, mas ainda não tem certeza, este vídeo pode ser a resposta. E se no final, algo dentro de você sussurrar, agora tudo faz sentido, então terá valido a pena cada segundo. Porque entender os sinais do amor, sob a luz de Carl Jung, é também entender mais sobre você, sobre o que você projeta, atrai e desperta no outro. E essa, talvez, seja a chave que você tanto procurava. Muitos acreditam que o amor começa com uma escolha racional, mas Jung nos mostra que ele é, antes de tudo, uma manifestação do inconsciente. Quando um homem começa a se apaixonar, ele não decide gostar de você. Ele é conduzido por uma força psíquica maior, um chamado interior. Por isso, os primeiros sinais quase sempre escapam da lógica. Eles aparecem como lapsos, como mudanças sutis de comportamento que ele mesmo não consegue explicar. Se ele passa a lembrar de detalhes que você comentou casualmente, como sua flor favorita ou uma música que marcou sua infância, é o inconsciente dele tentando criar vínculos simbólicos com você. Jung acreditava que somos guiados por arquétipos, estruturas universais da psique. No homem, o arquétipo da ânima representa sua conexão interna com o feminino. Quando ele encontra uma mulher que projeta esse arquétipo, algo dentro dele desperta. Isso pode se manifestar como uma súbita admiração, um respeito diferente, ou um cuidado que ele nunca demonstrou com mais ninguém. E o mais fascinante, ele pode nem entender por que está agindo assim, mas age. Seu inconsciente está, de forma silenciosa, reconhecendo você como algo sagrado e familiar. Outro sinal poderoso está no olhar. Há um tipo de olhar que não é carnal, nem casual, é contemplativo. Jung chamaria isso de reconhecimento da alma. Quando ele olha para você e parece mergulhar em pensamentos profundos, como se visse algo que ele mesmo procura dentro de si, esse é um indício de que o vínculo está se formando em um nível mais profundo. Ele não está apenas vendo você, ele está vendo a si mesmo refletido em você, e isso é transformador. A presença constante, mesmo silenciosa, também é reveladora. Jung dizia que a alma se atrai por aquilo que a completa. Se ele começa a aparecer sem motivo claro, envia mensagens sem contexto, ou simplesmente permanece perto sem necessidade de conversa, é porque algo nele está sendo nutrido pela sua presença. Ele não quer apenas estar com você, ele precisa estar com você. Isso não é dependência, mas a tentativa inconsciente de manter o contato com aquilo que ele reconhece como essencial para sua própria individuação. Por fim, surge a inquietação. Apaixonar-se, segundo Jung, desestabiliza. A paixão real mexe com as estruturas internas, com as defesas do ego. Ele pode ficar mais nervoso, se contradizer, agir de forma estranha
ou até mesmo se afastar brevemente. Tudo isso faz parte da reação do ego ao perceber que está diante de algo maior, o início de uma transformação interna. Se ele começa a agir de forma confusa, não o julgue. Ele está lutando contra algo que está tentando emergir dentro dele. Carl Jung nos ensinou que projetamos no outro aquilo que buscamos dentro de nós. Quando um homem está se apaixonando, ele não enxerga apenas você como você é. Ele vê em você aquilo que o completa. Essa projeção do arquétipo da ânima é poderosa e transforma a maneira como ele age. Você começa a ocupar um espaço simbólico na vida dele, como se fosse uma chave para um mundo interno que ele nunca ousou explorar antes. Ele começa a idealizar, mas não como fuga, e sim como um instinto da alma buscando o reencontro com o que foi perdido. Esse processo de projeção não é consciente. Ele pode começar a atribuir a você qualidades que admira, como sensibilidade, força interior, intuição ou sabedoria. Isso o faz querer te ouvir mais, estar mais atento ao que você diz, buscar sua opinião em momentos importantes. Ele passa a ver em você não apenas uma mulher, mas uma espécie de guia emocional, e talvez até espiritual. Jung diria que, nesse momento, ele está começando a se religar à totalidade da sua psique através de você. Outro ponto sutil é o desconforto diante da sua dor. Se algo te afeta, e ele demonstra incômodo genuíno, mesmo que não saiba o que fazer, isso revela empatia profunda. Ele começa a sentir o seu sofrimento como se fosse dele, o que indica um forte elo emocional. Jung chamaria isso de empatia arquetípica, quando a fronteira entre o eu e o outro se dissolve, e passamos a experimentar o mundo com o coração do outro. Isso é um dos sinais mais intensos de conexão inconsciente. O desejo de proteger também aparece com força nesse estágio. Mas não é aquela proteção exagerada, possessiva. É uma postura de presença firme, de alguém que quer ser apoio, que se oferece como abrigo. Ele começa a antecipar suas necessidades. Mostra-se disponível quando você menos espera e sente orgulho de estar ao seu lado. Isso acontece porque, ao reconhecer você como parte dele, protegê-la se torna uma forma de proteger a si mesmo. E quando ele começa a se transformar, se interessando por temas que você gosta, tentando entender seu universo, ajustando pequenos hábitos sem que você peça, é aí que a projeção dá lugar ao afeto real. Ele já não está apenas projetando, está abrindo espaço dentro de si para que você permaneça. O inconsciente começou o processo, mas agora o coração está assumindo a direção. Jung foi claro ao afirmar: tudo o que toca a alma causa conflito no ego. E quando um homem está lentamente se apaixonando, essa guerra silenciosa começa a acontecer dentro dele. De um lado, o desejo de se entregar, do outro, os medos, os traumas, a necessidade de controle. Se ele alterna entre aproximação e afastamento, não se trata de desinteresse. É o ego tentando proteger o território já conhecido. Ele teme o desconhecido que você representa, porque amar de verdade exige transformação. Esse conflito se manifesta em comportamentos contraditórios. Às vezes, ele se mostra presente, caloroso, envolvido, e depois se fecha, fica em silêncio, se distancia. Jung chamaria isso de resistência à individuação. O amor, ao convidá-lo a integrar a ânima, exige que ele abandone velhos padrões. E isso dói. É natural que ele hesite, que teste seus próprios sentimentos, que fuja antes de voltar. Cada volta é uma pequena vitória do inconsciente sobre o ego. Outro sinal claro dessa luta é o ciúme silencioso. Não aquele ciúme possessivo, explosivo, mas aquele olhar mais demorado quando você fala de outro homem. Aquele comentário disfarçado de piada, aquele silêncio carregado de sentimento. Ele não admite o que sente, talvez nem para si mesmo, mas o ego já percebe que está perdendo o controle. E isso o assusta. A ideia de te perder provoca mais dor do que ele está pronto para reconhecer. A insegurança também surge, mesmo nos mais confiantes. Quando apaixonado, o homem começa a questionar seu valor, seu lugar na sua vida, sua capacidade de te fazer feliz.
É comum ele querer impressionar, mostrar seus méritos, tentar ser necessário. Isso não é vaidade. É a alma dele pedindo confirmação de que você o vê como ele deseja ser visto. Jung nos ensina que o ser humano só se transforma quando é olhado com verdade. Seu olhar pode ser a chave para ele se tornar quem realmente é. E, por fim, ele pode te testar. Inconscientemente, claro. Pode provocar pequenas situações para medir sua reação ou se afastar para ver se você sente falta. Isso não é manipulação, é a tentativa do ego de encontrar segurança em um terreno instável. Ele está tentando entender se vale a pena se despir da armadura. O coração dele já começou a amar, mas o ego ainda precisa ter certeza de que não será destruído nesse processo. À medida que a paixão se aprofunda, os sinais se tornam mais claros. E um deles é a vulnerabilidade. Jung dizia que só somos verdadeiros quando ousamos mostrar nossas sombras. Se ele começa a compartilhar suas dores, seus medos, suas histórias mais íntimas, não é apenas confiança, é entrega emocional. Ele está deixando você entrar nos lugares da alma que ele esconde do mundo. E isso é raro, muito raro. Significa que ele já te enxerga como alguém seguro para acolher sua essência. A frequência com que ele pensa em você também muda tudo. Você se torna uma presença constante no universo dele. Ele começa a incluir você nos planos futuros, mesmo que de forma sutil. Te convida para momentos importantes, busca seu apoio antes de tomar decisões. Não é apenas proximidade, é desejo de caminhar ao seu lado. Isso indica que ele já te integrou à jornada da própria vida e não quer mais seguir sozinho. Outro comportamento importante é quando ele começa a te priorizar, mesmo sem perceber. Se ele reorganiza horários, muda rotinas ou abdica de pequenos prazeres para estar com você, isso revela que o sentimento já se consolidou. Ele não está fazendo esforço, ele está fazendo sentido. Amar, sob a ótica de Jung, é uma forma de alinhar a própria vida com aquilo que a alma reconhece como verdadeiro. Você também pode perceber um carinho diferente na forma como ele toca, fala e olha. Não é mais desejo apenas físico, é um cuidado sutil, um afeto constante. Ele passa a reparar em você como um todo, inclusive nas suas fraquezas, e mesmo assim continua ali, talvez ainda mais conectado. Isso mostra que ele não está apaixonado pela sua imagem, mas por quem você realmente é, com tudo o que carrega. Por fim, aparece a coragem. Ele pode não declarar de forma óbvia, mas começa a mostrar em atitudes que está disposto a arriscar. Ele não tem mais medo de ser visto contigo, de assumir laços, de se mostrar vulnerável. O amor o empurra para fora das muralhas do ego. Ele começa a viver mais com o coração e menos com a lógica. E nesse momento, mesmo que ele ainda não tenha dito as palavras, tudo no jeito dele grita: eu estou me apaixonando. Apaixonar-se, na visão de Carl Jung, é um processo alquímico. A alma não apenas encontra outra alma, ela se transforma no processo. E talvez esse seja o sinal mais evidente de que ele está se apaixonando. Ele muda seus valores, suas prioridades, sua maneira de ver o mundo. Ele se torna mais sensível, mais consciente, mais inteiro. Não é você quem o muda. É o amor que desperta nele partes adormecidas, esquecidas ou negadas. Ele pode começar a buscar autoconhecimento, a se interessar por questões que antes evitava. Passa a conversar sobre emoções, espiritualidade, propósito. Jung dizia que todo amor verdadeiro nos obriga a crescer. E se você percebe que, desde que vocês se aproximaram, ele está em constante evolução, esse é o maior sinal de todos. O amor verdadeiro, mesmo silencioso, sempre deixa rastros de luz pelo caminho. Outro ponto poderoso: ele se sente em casa com você. Pode não saber explicar, mas quando está ao seu lado, ele se sente inteiro. Jung diria que isso é um retorno simbólico ao útero da alma, um espaço seguro onde a psique pode repousar e se reconstruir. Ele não quer apenas te ter, ele quer pertencer. E isso vai muito além da paixão passageira.
é um elo de alma para alma. Se ele começa a te admirar não apenas pela aparência, mas por quem você é em essência, saiba que você tocou o centro do ser dele. Jung nos lembra que aquilo que realmente amamos em alguém é um reflexo do que desejamos ser. Se ele valoriza sua coragem, sua sensibilidade, sua forma de ver o mundo, é porque, em silêncio, está tentando se aproximar disso dentro dele. E quando ele finalmente começa a verbalizar o que sente, ainda que em frases tímidas, em gestos inseguros ou em silêncios cheios de significado, não duvide. Ele está, aos poucos, abrindo a alma. Porque amar, segundo Jung, é permitir que o outro veja aquilo que nem nós mesmos entendemos. Se você chegou até aqui, provavelmente já sabe. Ele está sim se apaixonando, lentamente, profundamente, irremediavelmente. O amor verdadeiro, como nos ensinou Carl Jung, não grita. Ele sussurra, ele escorre pelas frestas do cotidiano, se revela nos gestos não planejados, nas palavras que ele hesita em dizer, mas que seu olhar entrega por inteiro. E se você percebeu esses sinais em alguém, talvez esteja diante de algo raro, um processo de encantamento que vem das profundezas do inconsciente. Não é um romance qualquer, é um movimento silencioso da alma que começa a encontrar sentido na presença do outro. Tudo o que exploramos aqui revela mais do que atitudes masculinas, revela o caminho da psique masculina em direção à integração. Ele não está apenas se apaixonando por você, ele está, sem saber, caminhando em direção a si mesmo. E é por isso que cada gesto, cada atitude diferente, cada silêncio carregado de intenção deve ser olhado com atenção. O amor, na visão junguiana, não é apenas afeto, é transformação. Mas não se esqueça, também é na sua percepção que esse amor se fortalece. Se você aprendeu a ler esses sinais, aprendeu também a enxergar a linguagem secreta da alma. Isso te torna mais consciente, mais sábia e, sobretudo, mais preparada para viver relações com profundidade. O autoconhecimento é o primeiro passo para atrair amores que não apenas tocam a pele, mas despertam o espírito. Agora, talvez você esteja revendo momentos, lembrando de olhares, silêncios e pequenas atitudes que antes pareciam insignificantes. Talvez esteja se dando conta de que ele não está apenas gostando de você. Ele está sendo tocado por algo que ainda não sabe nomear. E a verdade é, quando a alma reconhece, o ego não tem mais como resistir por muito tempo. Mais cedo ou mais tarde, ele vai admitir, mesmo que sem palavras, que você se tornou parte do que dá sentido à existência dele. Se esse vídeo falou com o seu coração, então deixe que ele continue ecoando. Curta agora mesmo, para que essa mensagem alcance outras pessoas que também precisam ouvir isso. Se você vive ou viveu algo parecido, compartilhe nos comentários. Sua história pode ajudar alguém a entender a própria. E se você quer continuar explorando os mistérios da mente e do amor, à luz da psicologia profunda de Carl Jung, inscreva-se no canal, porque aqui, cada vídeo é um mergulho na alma, e você é parte essencial dessa jornada.